Capítulo 40. Elizabeth não conseguiu segurar por mais tempo sua impaciência em contar a Jane o que tinha sucedido. Omitiu todos os detalhes a respeito da irmã e de Bingley, e contou-lhe na manhã seguinte grande parte da cena que se passara entre o Sr. Darcy e ela mesma. No começo, Jane ficou assombrada, mas logo a forte afeição fraternal por Elizabeth e a admiração por ela fez com que tudo parecesse perfeitamente natural. Era mesmo lamentável que o Sr. Darcy tivesse manifestado sua afeição de forma tão pouco cativante, mas o que mais a entristeceu foi o desgosto que a recusa da irmã teria causado nele. A certeza de que ele tinha do seu êxito foi despropositada, disse Jane, e não deveria ter deixado transparecer. Isso torna ainda mais cruel seu desapontamento. Tenho muita pena dele, mas o Sr. Darcy tem outros sentimentos que logo expulsarão a admiração que ele possa ter por mim. Não me censura por ter recusado, não é? Indagou Elizabeth. Censurar-te? Oh, não. Mas censura-me por ter aludido tão calorosamente a Wickham? Não, não tenho conhecimento de causa para apontar o mal naquilo que disse. Mas em breve o terá, quando lhe contar o que se passou na manhã seguinte. Elizabeth falou então na carta, repetindo tudo o que ela continha na parte referente a Wickham. Foi um grande choque para a pobre Jane, que de bom grado passaria pelo mundo sem se aperceber de que existia nele tanta maldade como a que se concentrava num só indivíduo. Com grande seriedade, Jane procurou ainda provar que havia uma chance de erro, tentando justificar um deles sem acusar o outro. Isso de nada adianta, minha querida Jane, disse Elizabeth. Nunca conseguirá descobrir um modo de provar que ambos são bons. Faça a sua escolha, mas terá que se contentar com apenas um deles. As qualidades dos dois reunidas dariam um homem bom, mas ultimamente as situações têm se invertido várias vezes. Estou inclinada a acreditar no Sr. Darcy, mas pode escolher quem quiser. Passou-se algum tempo, contudo, antes que um sorriso aparecesse no rosto de Jane. Não me lembro de ter alguma vez sofrido tamanha desilusão, disse ela. Wickham é assim tão mau? É quase inacreditável. Coitado do Sr. Darcy. Imagine só, Lizzie, o que ele não terá sofrido. Que decepção! E saber do mau conceito que você tinha dele. E ter de revelar tal coisa da sua própria irmã. É realmente muito triste. Creio que se sente como eu. Oh, não! Toda a minha compaixão e meu remorso desaparecem ao ver você tão atormentada pelos mesmos sentimentos. Sua generosidade dispensa bem a minha. Se continuar se lamentando por muito mais tempo, meu coração ficará tão leve quanto uma pena. Pobre Wickham! O rosto dele parecia exprimir tanta bondade, e seus modos são tão abertos e simpáticos. Sim, houve certamente um grande erro na educação desses dois jovens. Um deles tem todas as qualidades e o outro apenas a aparência. Para dizer a verdade, eu nunca achei que o Sr. Darcy aparentasse aquilo que você via, comentou Jane. E eu não me considerava tão perspicaz ao tomar tão violentamente partido contra ele sem qualquer fundamento. Uma antipatia tão forte como a que eu tinha por ele abre o caminho para a ironia. Uma pessoa pode gracejar sem nada exprimir de justo, mas não pode rir a vida inteira de um homem sem volta e meia esbarrar com algo de espirituoso. Lizzie, estou certa de que quando leu a carta pela primeira vez não encarava as coisas como agora. É verdade, fiquei muito perturbada. Depois não tinha ninguém com quem me abrir. Não tinha uma Jane para me consolar e me mostrar como tinha sido tão fraca, leviana e insensata como agora sei que fui. Oh, como eu desejei ter você junto de mim. Foi pena ter usado expressões tão fortes ao falar de Wickham ao Sr. Darcy, pois agora vê-se claramente quão imerecidas elas foram, disse Jane. Sim, certamente, mas a infelicidade de ter falado de forma tão amargurada foi uma consequência natural dos preconceitos que eu vinha alimentando dentro de mim. Há um ponto sobre o qual eu necessito do seu conselho. Devo ou não revelar aos nossos conhecidos
qual o verdadeiro caráter do Sr. Wickham. Jane fez uma pequena pausa e respondeu: Acho que não há motivo para tão terrível denúncia. O que pensa sobre isso? Penso em não dar tal passo. O Sr. Darcy não me autorizou a tornar públicas suas revelações. Pelo contrário, rogou-me que guardasse para mim todos os pormenores relativos ao episódio passado com sua irmã. E se eu não mencionar este fato, quem acreditará em mim? A antipatia contra o Sr. Darcy é de tal modo violenta que metade da população de Meryton preferiria morrer ao vê-lo colocado sob uma luz mais favorável. Não me sinto com forças para a luta tão feroz. E o Wickham em breve partirá. Depois disso, pouco importa que ninguém saiba qual o verdadeiro caráter dele. Algum dia ele acabará por ser desmascarado. E nessa altura, poderemos rir da estupidez dos outros por não o terem adivinhado há mais tempo. Por enquanto, nada direi. Está certa. Denunciar publicamente seus erros poderia representar para ele a ruína de toda a sua vida. Quem sabe se ele já não se arrependeu do que fez e vive ansioso por refazer sua reputação. A conversa ajudou Elizabeth a colocar um pouco de ordem no tumulto dos seus pensamentos. Libertara-se agora de 2 segredos que lhe pesavam há 15 dias e encontrara em Jane uma ouvinte atenta e interessada, que não hesitaria em prestar-se de boa vontade a uma nova conversa sobre o assunto. Havia, porém, algo mais que se escondia na sombra e que a prudência de Elizabeth a impedia de desvendar. Não ousava relatar a Jane a outra metade da carta de Darcy, nem revelar quão sinceramente Bingley correspondera ao seu afeto. Esse segredo ela não poderia compartilhar com ninguém. Tinha consciência perfeita de que só se veria livre dele quando entre ambos se restabelecesse o entendimento perfeito. Agora em sua casa ela tinha toda a oportunidade de observar os sentimentos da irmã. Jane não estava feliz. Ela conservava ainda muito viva a afeição por Bingley. Como nunca antes se julgara apaixonada, esses sentimentos tinham todo o calor e toda a frescura de um primeiro amor. Devido à sua personalidade e idade, havia maior firmeza do que essas primeiras paixões em geral possuem. Ela guardava em tão fervoroso culto a lembrança de Bingley e de tal modo preferia qualquer outro homem que precisava lançar mão de todo o seu bom senso e de toda a sua consideração dos sentimentos alheios para dominar aquelas tristezas, que corriam o risco de tornar-se prejudiciais à sua saúde e à tranquilidade das pessoas que a rodeavam. Um dia a Sra. Bennet perguntou: Então, Lizzie, qual a sua opinião sobre o sucesso de Jane? Quanto a mim, estou decidida a não falar mais no assunto a ninguém. Foi o que eu disse à minha irmã Phillips no outro dia. Mas não sei se Jane se encontrou com ele em Londres. Bem, isso só revela que ele não a merece. E suponho que ela não terá qualquer possibilidade de revê-lo. Ninguém sabe dizer se ele vem passar o verão em Netherfield. Creio que ele nunca mais voltará a Netherfield, disse Elizabeth. Oh, pois bem, ele fará o que quiser. Ninguém lhe pede que volte. Mas eu continuarei dizendo que ele se portou de maneira muito desleal para com a minha filha. Jane morrerá de desgosto, e nessa altura ele se arrependerá do que fez. Mas como Elizabeth não via consolação em tal prognóstico, preferiu não responder. Então, Lizzie, continuou a mãe, os Collins vivem bem, não é? Muito bem, espero que isso dure. E que tal a comida da casa deles? Charlotte é uma excelente dona de casa, creio eu. Se ela é tão econômica como a mãe, devem estar guardando bastante dinheiro. Extravagância é coisa que não se ouve falar na casa deles, não é? É verdade, eles velam por uma boa administração dos seus bens. Sim, aqueles nunca correrão risco de gastar mais do que aquilo que têm. Nunca terão dificuldades de dinheiro. E, é claro, estão constantemente arquitetando planos sobre Longbourn, depois da morte de teu pai, não é? Já devem considerá-la propriedade sua. Nunca mencionaram esse assunto na minha frente. Claro, era só o que faltava, mas aposto que toda hora discutem o assunto entre eles. Pois bem,
Se não tem quaisquer escrúpulos em apoderar-se dos bens que legalmente não lhe pertencem, tanto melhor para eles. Eu, no lugar deles, me esconderia de vergonha.